Pode falar. Bom dia, meninas e meninos. Hoje mais uma aula, né? Hoje quem vai dar a nossa aula é a Cris, né? A Cris é assistente social, eu vou deixar depois ela, né, se apresentar. Eu só queria falar, a Cris vai nos falar de um tema muito importante, né? Que a gente tem trabalhado nos últimos 2 anos, principalmente aqui no hospital, né? A Cris vai contar um pouquinho de como é o nosso serviço, qual que é o papel, né, do hospital frente à interrupção da gravidez, um tema bem importante, difícil da gente trabalhar, e a gente precisa saber, né, como atuar frente a essa demanda, né? A Cris tem um papel bem importante aqui na equipe em relação à elaboração do nosso protocolo, né, e por isso que a gente a convidou para falar um pouquinho com vocês a respeito, né, de como a gente está fazendo isso aqui dentro do hospital. Obrigada pela participação de todos, tá? A gente vai deixar a Cris se apresentar e apresentar a aula dela, e no final a gente abre para perguntas, ok? Obrigada. Bom dia a todos, né? Então, uma satisfação estar aqui hoje para falar um pouquinho com vocês. Na verdade, vai ser para compartilhar um pouquinho daquilo que, né, eu acabei estudando agora nesse último ano, devido à nossa necessidade de organizar, né, o serviço de interrupção da gestação decorrente da violência sexual aqui no Hospital Universitário do Oeste do Paraná, né, o HU. Então, como a Jaque comentou, eu sou Cristiane, assistente social, eu atuo aqui no hospital há 5 anos, estou como referência, né, para algumas alas, como o centro obstétrico, né, a maternidade. Então, essa demanda, né, acaba ficando, chegando para que eu possa estar atendendo, né, claro, compartilhando com as demais colegas também. Então, eu coloco aqui, né, que eu vou estar compartilhando um pouquinho com vocês, talvez algumas questões a gente ainda precise estar se aprofundando um pouco mais, né, mas eu espero contribuir um pouquinho nessa discussão, tá bem? Então, o tema da nossa aula de hoje, né, violência sexual e o direito à interrupção da gravidez. Qual o papel do hospital? Né, e durante a apresentação eu acabo estendendo um pouquinho com relação a qual o papel do profissional de saúde, né, porque esse atendimento ele pode se iniciar, né, geralmente ele se inicia, né, também na atenção básica, né, então a gente vai compartilhar um pouquinho disso. Para a gente dar início, é importante a gente considerar, né, a questão da violência, né, e sua complexidade. Na verdade, a gente demandaria uma aula para falar só sobre violência sexual, então eu só vou fazer alguns apontamentos para a gente se focar um pouco mais na questão da interrupção da gestação. Segundo a Organização, né, Mundial da Saúde, a violência, ela acaba sendo um fenômeno multidimensional, né, então ela perpassa por vários aspectos da vida humana, né, então ela acaba tendo um grande impacto na saúde física, na saúde psíquica, na vida produtiva, né, da pessoa em situação de violência e também de todos os membros da família, né? Então, diante disso, acaba sendo um problema de relevância em saúde pública e que demanda, né, uma equipe multiprofissional, a organização de um serviço de atenção à pessoa em situação de violência sexual. Para a gente compartilhar um pouquinho os dados, no ano de 2019, foram registrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação, que é o SINAM, 40.784 casos de violência interpessoal, autoprovocada e autoprovocada no Paraná. Sendo que dessas, 76% ocorrem na própria residência, né? Então, a gente tem algumas... o público, né, as vítimas da violência, né, acaba sendo também não só mulher, né, homem, as diferentes faixas etárias, criança, adolescente, idoso, né, e os locais onde essa violência ocorre, né, em qualquer espaço, na verdade, mas pelos dados, né, que foram registrados, boa parte acontece no próprio domicílio.
Aqui cabe a gente ressaltar que existe muita subnotificação, né? Então, muitos casos não chegam ao sistema de notificação, né? Então, a gente pode considerar que esse número certamente é bem acima do que está registrado, né? Toda situação de violência que chega ao serviço de saúde, né, suspeita ou confirmação, precisa ser notificado, né? Então, esses dados são desse Sistema Nacional de Notificação. Em relação à violência sexual, foram notificados 4.337 casos, sendo que 66% dos registros foram de estupro. Então, nessa aula de hoje, a gente vai focar um pouco mais, né, nesse tipo de violência, porque, né, nesses casos que muitas vezes acaba resultando a gestação. Dentro desse Sistema Nacional de Notificação, né, existe um instrumento que acaba norteando ali o preenchimento e ele acaba descrevendo alguns principais tipos de violência sexual. Então, vai desde o assédio sexual, a exploração sexual, a pornografia infantil, né, e o estupro. E aqui, no caso do estupro, é que a gente vai acabar se atendo um pouco mais com relação à possibilidade, então, dessa violência sexual resultar numa gestação. É importante a gente destacar, né, como eu comentei já inicialmente, que o atendimento à pessoa em situação de violência sexual, ela requer um trabalho multiprofissional e intersetorial, né? Então, ele perpassa por vários aspectos da vida da pessoa, né? Então, é importante que se tenha uma equipe multiprofissional para fazer esse acompanhamento, né? Para avaliar se essa pessoa está protegida, no momento que receber alta do serviço de saúde, se ela tem para onde ir, se ela tem um suporte, né, um suporte familiar, se o agressor é membro da família ou não, se ela requer uma proteção a nível de estado, né, o encaminhamento para algum abrigo, as condições psíquicas dessa pessoa também, a questão do acompanhamento psicológico, e muitas vezes, em algumas vezes, né, a necessidade de encaminhamento para a equipe médica, né, para o atendimento à saúde mental também. E, além disso, não é um trabalho só da saúde, né, intersetorial, porque perpassa outras políticas também, né, então, perpassa assistência social, segurança pública, então, é um assunto que requer essa intersetorialidade, né, essa articulação entre a rede também. E para você poder garantir, né, um atendimento, é importante estabelecer alguns fluxos, né, e contrafluxos também, né, referência, contra-referência, entre os diversos pontos de atenção da rede de saúde, para que se amplie esse acesso e qualifique esse atendimento. Então, vai desde, né, a atenção básica na saúde, unidade básica de saúde, unidade de pronto atendimento, né, hospital, ambulatório, né, a equipe, né, da assistência social, o serviço, né, do CRAS, do CREAS. Então, é importante ter essa articulação, né, e dentro da rede do município, estabelecer um fluxo para atendimento dessas situações. Importante, né, focar, né, a gente entender a questão da saúde, né, como um direito, a saúde vista na sua integralidade, né, então atender procurar ter esse olhar para a necessidade da pessoa no seu todo, né, procurar acolher de forma satisfatória, um atendimento de qualidade, importante a notificação e o acompanhamento, o segmento também nessa rede de proteção. Então, com relação ao atendimento, né, à pessoa em situação de violência sexual, como eu destaquei, né, a equipe multidisciplinar, então aqui assim, eu vou falar um pouquinho para frente, mas essa equipe, né, no serviço de saúde é composta por médico, enfermeiro, assistente social, psicólogo, né, então é importante ter essa equipe disponível para prestar, né, esse atendimento. E essa equipe estando bem, né, organizada, né, tendo uma boa comunicação,
isso tende a qualificar, né, esse atendimento. A abordagem, né, deve ser cordial, acolhedora, livre de qualquer atitude que possa causar constrangimento à pessoa em situação de violência. Então, quando a pessoa procura por um serviço, ela já está, né, ela está fragilizada, né, então ela precisa ser acolhida, ela precisa ser ouvida, ela precisa atenção. Infelizmente, na sociedade, a gente já tem todo um estigma, né, com relação à questão da violência sexual, né, muitas vezes a mulher acaba se sentindo culpada, né, a gente tem ainda muito essa visão na sociedade, então a gente precisa, enquanto profissional que vai prestar esse atendimento, ter esse olhar, né, ter esse conhecimento acerca da complexidade da situação, né, e do que essa pessoa requer ali de acompanhamento. Muitas vezes, a gente tem dados, né, de que a pessoa, ela acaba não procurando um serviço de saúde quando acontece a situação de violência em si. Muitas vezes, essa procura ela é tardia, né? Então, quando ela procura inicialmente, logo que acontece a situação de violência, é importante ela, né, receber todo o atendimento com relação à situação ali, né, da saúde física, a profilaxia para, né, prevenir doenças sexualmente transmissíveis, verificar a questão, né, se ela está com algum ferimento, se ela demanda algum procedimento ali de imediato. Então, esse atendimento é primordial, né, e esse acolhimento da situação, verificar, né, a nível, como que essa pessoa vai retornar, para onde ela vai retornar, né, com quem ela vai retornar, ter esse olhar, né, da sua necessidade como um todo. E muitas vezes ela acaba não procurando, porque tem situações em que ela, né, não sabe exatamente o que aconteceu, né, ela poderia, de repente, estar sob efeito de alguma, né, de bebida, de algum tipo de substância, e acaba não se recordando do que de fato aconteceu, e aí isso, às vezes, ela fica constrangida, fica com receio e acaba não procurando o atendimento, né, mas de qualquer forma, no momento em que ela procurar, ela precisa ser acolhida e ser atendida, né, para verificar todas as possibilidades com relação à situação de saúde e esse acompanhamento psicossocial também. Quando a mulher, né, procura um serviço de saúde, quando ela identifica que ela está gestante, né, que essa gestação possivelmente, né, aconteceu de uma violência sexual, é importante que ela seja, então, acolhida por essa equipe e seja orientada acerca das possibilidades que ela tem diante dessa situação de gravidez. Então, para isso, é importante que a equipe tenha conhecimento dos direitos dessa mulher, né, e de que forma garantir esse direito. Claro que existem, né, algumas possibilidades frente a essa situação. Então, a mulher, ela tem o direito de realizar o aborto, se a gravidez resultou de uma violência sexual. Ela tem o direito de prosseguir com a gestação, né, cuidar do filho, né, tendo todo o suporte, todo o acompanhamento da rede, e ela também pode prosseguir com a gestação e fazer a entrega do filho para adoção. Então, tudo isso é um direito da mulher. Então, é importante que a gente tenha conhecimento, né, desses direitos, para que a gente possa estar orientando ela e garantindo o acesso, né, a esses serviços. A escolha da mulher, ela precisa ser respeitada, acolhida, sem julgamentos morais por parte da equipe. É importante reconhecer que é um direito dela e que ela já está, né, o fato dela ter sofrido a violência, ela já está com uma grave violação de direitos. Então, a gente precisa ter esse olhar de que ela né, ela é vítima diante de toda essa situação. Então, evitar julgamentos, né, e poder realmente respeitar essa escolha da mulher. Com relação ao direito, né, ao aborto, que é uma das, né, o direito dela. O que diz o Código Penal brasileiro?
Na verdade, a partir de 1940, o aborto ele foi criminalizado no Brasil. Mas existem algumas situações em que não é crime, né, e não se pune o aborto. Quais seriam essas situações, então? Quando não há outro meio de salvar a vida da mulher, quando a gravidez é resultante do estupro ou outra forma de violência sexual, com o consentimento da mulher ou, né, se incapaz do seu representante legal. E também, mais recentemente, tem-se autorização, né, a jurisprudência com relação à interrupção da gravidez nos casos de malformação fetal, né, nos casos de anencefalia. Então, essas são as 3 situações em que é possível o acesso ao aborto legal no Brasil. Só reforçando, né, quando existe risco para a mulher, quando existe a gravidez de feto anencéfalo e quando a gravidez resulta de violência sexual. O abortamento, ele então, a interrupção da gravidez até a 20ª ou a 22ª semana, e com, né, o produto da concepção pesando menos que 500 gramas. Então, até essa idade gestacional é possível, né, a interrupção da gestação. Mas é importante a gente destacar que quanto menor a idade gestacional, menores são os riscos, né, para a saúde da mulher, tanto física quanto emocional. Nos casos da gravidez resultante da violência sexual, não precisa boletim de ocorrência, né, ou laudo do IML, tá, para acessar esse serviço. Esses procedimentos, eles são de investigação criminal, né, e nós da saúde, a gente precisa focar na assistência, né, a essa mulher. Claro que é importante ela ser orientada, né, quanto à importância do registro, mas isso não é critério para o atendimento, para o acesso ao serviço. Então, acho que é importante ficar claro, porque muitas vezes a gente já teve várias situações em que a gente percebeu que a mulher foi orientada, que ela precisava fazer o boletim de ocorrência para ela poder ter direito ao aborto legal. Então, não é necessário, né? Acho que isso é importante a gente destacar. O prontuário médico, né, para a equipe é o documento necessário, então por isso que é importante quando ela busca pelo atendimento, para que se registre tudo, né, no prontuário, para que se verifique algumas informações ali com relação à data, a provável data da ocorrência, o que ela conseguir repassar de informação é importante ter esse registro. Só que destacando, né, a questão de que, embora não seja necessário o boletim de ocorrência, é importante ela ser orientada sobre o significado desse registro, né, mas isso não pode limitar, né, o atendimento. Tem uma exceção com relação aos menores de 18 anos, né, porque qualquer tipo de violência contra criança e adolescente, né, é compulsoriamente comunicado ao Conselho Tutelar, e nesses casos, sim, é preciso o registro do boletim de ocorrência. Mas nos casos de maiores de 18 anos, é uma decisão da mulher, né, com relação a esse registro ou não. E quais os documentos, então, né, que são necessários para acessar o serviço de aborto, né, de aborto legal, para interrupção da gestação nesses casos de violência sexual? Então, é importante que as equipes tenham conhecimento com relação às normas técnicas do Ministério da Saúde. Então, tem a prevenção e tratamento dos agravos resultantes da violência sexual, atenção humanizada ao abortamento, então tem, né, uma edição que foi lançada em 2005, já tem uma revisão, né, em 2011, e assim, a gente vem percebendo que ao longo, né, desse período vem surgindo outros documentos também para estar podendo contribuir para o conhecimento e para o acesso a essas informações. Existe a portaria do Ministério da Saúde que normatiza, né, os procedimentos para acessar esse atendimento. Desde 2005 existe, né, já teve a primeira portaria que a gente teve, né, conhecimento em 2005, e aí foram tendo outras portarias, né,
a mais atual agora é de setembro de 2020, tá? Que vai estar orientando a equipe de que forma proceder, quais são os passos para que a mulher tenha esse acesso, né, ao aborto. A nível de Paraná, nós temos uma deliberação de 2015 da Comissão Intergestores Bipartite, que ele aprova os hospitais de referência para a realização dessa interrupção da gravidez. Na macro-região leste, né, o HC, o Hospital das Clínicas de Curitiba. No nosso caso aqui, né, da macro-região oeste, é o Hospital Universitário do Oeste do Paraná. Tem a macro-regional norte, o HU de Londrina, e a macro-região noroeste, o HU de Maringá. Então, desde 2015, nós aqui do HU somos referência para a realização desse procedimento. No entanto, como até a Jaque colocou no início, há uns 2 anos é que a gente vem discutindo bastante sobre esse tema e procurando organizar o nosso fluxo de atendimento. Nós já tivemos situações em que, infelizmente, a mulher procurou pelo serviço, mas ela acabou não tendo esse acesso, né? Foi encaminhada para outro serviço, porque aqui ainda não estava organizado esse atendimento. Então, a gente percebeu a necessidade. Então, foram a partir de demandas, né, que foram surgindo, que a gente precisou realmente organizar, estruturar esse atendimento aqui no HU. Que envolve, né, toda uma questão de gestão do hospital, né, com a equipe. Então, ainda são alguns desafios que a gente tem aí pela frente, e a gente está em processo de implantação, né, do nosso protocolo. Já avançamos bastante, né, e ainda temos algumas coisas para definir. Com relação ao procedimento em si, a atual portaria que dispõe sobre esse procedimento então, do dia 23 de setembro de 2020. Então, o Ministério da Saúde, ele normatizou isso, né? Então, é um direito da mulher, mas existe ali um procedimento, alguns passos, algumas etapas que precisam ser realizadas. Então, quais são essas etapas? É necessário o relato circunstanciado, né, do evento, da situação de violência. Esse relato, ele é realizado pela própria gestante perante 2 profissionais de saúde. Então, a portaria, ela traz essa regulamentação e tudo isso ele vai se dar em formato de termos. Então, o primeiro termo, né, que é necessário é esse relato circunstanciado do evento. Após, é necessária a emissão de um parecer técnico, né, do profissional médico, que após o atendimento, a anamnese, né, o exame físico, o exame ginecológico, a avaliação do laudo de ultrassonografia, ele vai estar, então, emitindo um parecer, né, onde ele vai atestar que a idade gestacional, né, é compatível com a data, né, com a data provável da violência. E vai estar se verificando também a questão da idade gestacional, se ainda é possível realizar a interrupção da gestação. Além disso, né, a mulher, ela precisa ser atendida também, né, pelos demais membros da equipe, enfermeiro, assistente social, psicólogo, e juntamente com o médico, esses profissionais, eles precisam aprovar, né, o procedimento da interrupção da gestação. Aqui no HU, a gente, no nosso protocolo, considerando que a gente atende a macro-região oeste, então são vários municípios, e municípios até bem distantes aqui de Cascavel, a gente previu que esse primeiro atendimento, né, essa primeira etapa, a primeira, segunda fase, ela pode se dar no próprio município de origem, né, da mulher. Porque ela já tá, né, já tem uma equipe que acompanha e que vai precisar, né, continuar acompanhando, mesmo após a interrupção da gestação. Então, para que já se estabeleça esse vínculo com a equipe, e para que a gente possa evitar também a questão da peregrinação da mulher, de ficar indo e vindo, né,
e também acaba sendo uma revitimização, né, diante da situação. Então, a gente prevê que isso pode se dar no próprio município de origem. Ainda tem a assinatura do termo de responsabilidade pela gestante. Então, o que seria esse termo? Na verdade, mediante, né, o relato que ela fez para a equipe, ela expôs isso no termo, ela vai estar assinando de que todas as informações por ela, né, relatadas são informações verdadeiras. Então, ela acaba assinando o termo, tendo conhecimento de que, né, ela, caso, enfim, se identifique, né, que não se tratou de uma violência sexual, que ela pode responder, né, por crime de falsidade biológica, enfim. Então, ela acaba sendo orientada, né, dessa responsabilidade também. Após feito, né, o agendamento do procedimento, e nesse momento também é disponibilizado o termo de consentimento livre e esclarecido. Como foi dito antes, a interrupção da gestação, ela depende do consentimento da mulher. E ela precisa estar bem orientada, esclarecida, né, acerca de todos os riscos envolvidos, enfim. Então, ela também precisa estar assinando esse termo de consentimento. Com relação ao consentimento, existem algumas especificidades. No caso de, a partir dos 18 anos, né, ela é capaz de consentir sozinha. A partir dos 16 e antes dos 18, ela precisa ser assistida, né, pelos pais ou por seu representante legal, que vão estar assinando juntamente com ela. Antes dos 16 anos, a adolescente ou criança, ela deve ser representada pelos pais, então eles é que vão estar, né, se manifestando, assinando toda a documentação. E outra circunstância também é quando se refere, né, a mulher que por alguma razão não tem a condição de discernimento e de expressão de sua vontade. De qualquer forma, sempre é importante que seja respeitado, né, a vontade, e caso houver alguma divergência com relação né, ao desejo, à vontade da mulher e o seu representante legal, é solicitado o parecer, né, do Ministério Público ou do Judiciário, né. Com relação a esse processo todo, né, então, durante todo o atendimento, é importante que se tenha esse acolhimento humanizado, essa escuta qualificada, né, por 2 ou mais profissionais. Então, até aqui a gente sempre sugere que o atendimento, né, não se dê também com muitas pessoas, para evitar, né, constrangimento ali para a mulher, mas que, né, pode ser feita, sim, ali por mais profissionais, até para que ela não precise relatar toda a situação novamente. Ela precisa ser bem esclarecida com relação ao seu direito, né, a equipe precisa estar discutindo sobre o caso para a emissão do parecer. Quando existe um parecer negativo, né, quando o procedimento não é autorizado, de repente a idade gestacional, né, já está fora do limite, ou, né, se avaliou que, né, a situação, de repente, não se tratou de fato, né, de uma violência, enfim, é importante que a paciente tenha esse retorno dessa informação, seja esclarecido dos motivos dessa negativa, e ela precisa ser devidamente encaminhada, né, para um serviço de referência, conforme né, a condição dela. Geralmente, pré-natal né, de alto risco, né, que aí ela também acaba contando com o acompanhamento de uma equipe multiprofissional, e podendo ali também, né, sendo necessário providenciar esse acompanhamento psicológico, tentando priorizar esse atendimento. Então, voltando um pouquinho, né, a questão do papel do hospital, né, o papel dos profissionais de saúde, diante disso que a gente viu, né, existe a legislação, existem os procedimentos legais, né, existem a documentação necessária, mas diante de tudo isso, como que deve ser a postura dos profissionais, né, para esse atendimento? Então, assim, eu vejo que a palavra-chave é esse acolhimento, né? Então, aqui até essa figura, né, essa imagem, ela traz, né, várias mãos aqui de cores diferentes, né,
dando esse suporte aqui para essa outra. Então, aqui eu vejo que é no sentido assim, né? É importante esse acompanhamento multiprofissional, cada profissional dentro da sua especificidade, né? Mas podendo prestar esse acolhimento para a pessoa dentro das suas necessidades, todos visando um objetivo em comum, né? E esse acolhimento, essa orientação, elas são extremamente importantes para essa qualidade desse atendimento. O acolhimento é o tratamento digno, respeitoso, é essa escuta, né, reconhecer e aceitar as diferenças, é o respeito ao direito de decidir, né, da mulher, enfim, assim como esse acesso ao serviço, né, e a sua resolubilidade. A orientação pressupõe todo o repasse das informações necessárias para a condução desse processo, para que ela tenha condição de tomar, né, a sua decisão. Então, é bem importante que ela seja bem esclarecida para garantir que seja uma decisão, né, com todas as informações necessárias. Não julgar. Então, nós, enquanto profissionais de saúde, a gente precisa estar disponível para essa escuta, sem pré-julgamentos, né, sem colocar valores pessoais, né, valores, crenças religiosas, né, a gente precisa ter essa capacidade, né, para lidar com os conflitos, valorizar essas queixas. Então, são pontos fundamentais para esse acolhimento. E dessa forma, elas acabam realmente colocando a sua necessidade, né, colocando o seu sentimento. Então, essa escuta qualificada, né, essa empatia é importante nesse atendimento. E o que a equipe, então, deve fazer quando o relato da mulher se mostra impreciso ou vago? Né, a gente já se deparou com essa situação aqui no hospital, né, de que às vezes a equipe, né, questiona, enfim, mas o que a gente precisa considerar? Que nesse momento é a palavra da mulher que ela precisa ser recebida. Nós aqui no hospital, né, os profissionais de saúde, a gente não tem não cabe a nós investigar, né, então, mas cabe a nós acolher, né, acolher e respeitar essa mulher. Então, a violência sexual, ela já é traumática, né, uma experiência traumática, ela pode estar, né, se sentindo ameaçada, ela pode estar intimidada, insegura, amedrontada, e tudo isso pode refletir no próprio relato da mulher, né, muitas vezes ela se recusa a informar o autor da agressão, né, então, isso não é impeditivo, né, a imprecisão de alguns detalhes, né, não pode ser tomados como justificativa para recusar esse atendimento, né, então ela precisa sim ser respeitada, e para a gente o que deve prevalecer é o relato da mulher. Então, se ela relatou que ela, né, sofreu uma violência sexual, isso para a equipe de saúde, né, basta, né, é importante ela ser acolhida dentro dessa situação. A questão, né, da equipe multiprofissional, cada profissional vai ter a sua especificidade, né, então vou colocar aqui um pouquinho do que, de repente, cada um acaba, né, contribuindo dentro de todo esse atendimento. Então, ao médico, né, o obstetra, é ele quem vai estar, né, prescrevendo, realizando o procedimento, né, então ele avalia a idade gestacional através dos exames necessários, verifica essa compatibilidade, né, dos dados ofertados pela mulher e a ecografia para a emissão do parecer técnico. O enfermeiro também, né, pode acolher essa mulher, providenciar os encaminhamentos, auxiliando o médico nas orientações. Com relação, né, ao serviço social, à psicologia, geralmente, né, se realiza esse atendimento em conjunto, né, faz a anamnese da mulher, orienta quanto aos trâmites legais exigidos pela instituição, e acaba acompanhando durante todo esse processo, né. Isso muitas vezes se dá no próprio município de origem. Quando chega até o hospital, geralmente essa parte, né, da documentação já foi encaminhada previamente, então a gente acaba acolhendo, verificando se a mulher ainda tem alguma dúvida, se precisa ainda de algum esclarecimento, e fazendo esse acompanhamento daí durante a internação, né, e os encaminhamentos no pós-alta. Então, quais seriam esses cuidados prévios ao aborto? Né? Então,
mais uma vez, informação e orientação, né? E aí é importante que ela seja orientada sobre os métodos para interrupção, né? De que forma isso vai acontecer. Então, essa informação é importante que ela seja repassada pela equipe médica que vai conduzir o procedimento, né? A equipe de enfermagem vai estar ali prestando assistência também durante a internação. Então, é importante que ela seja orientada, né, sobre como que vai ser esse procedimento e as possíveis reações, né, que cada um pode estar oferecendo, conforme a idade gestacional, né, cada mulher, cada organismo reage de uma forma, mas é importante ela ter essa informação, né, de que forma isso vai se dar, né, esse processo, porque muitas vezes, né, o medo do desconhecido, né? Então, se ela não sabe, não tem noção do que vai acontecer com ela, esse processo acaba sendo, né, gera um sofrimento ainda maior. O tempo de recuperação também é importante que ela seja orientada, além desse apoio psicológico a ela durante todo o processo, né? Tanto no pré, durante e no pós. Com relação, né, aos cuidados durante o aborto, durante o procedimento. Então, durante o procedimento, os cuidados envolvem a minimização do desconforto e da dor que podem estar surgindo, né? Então, ela vai ser orientada, precisa ser informada, né? Se vai ser necessário algum procedimento cirúrgico, se vai ser necessária medicação, como que vai ser a situação. Então, a equipe acaba, né, procurando medidas de conforto, né, para aliviar esse processo de dor. Ela deve ser informada também, né, com relação à questão do que ela vai sentir durante esse procedimento, né, vai sentir dor, vai ter sangramento, né, como que vai ser isso. Então, é importante que ela, né, seja acolhida também nessa situação. E com relação aos cuidados após, né, após o aborto. Então, é importante que a equipe, né, que estava prestando assistência, refaça, né, a referência para o serviço de origem, para que eles possam dar continuidade, né, a esse acompanhamento, seria esse compartilhamento, né, e transição desse cuidado, e os encaminhamentos de acordo com essas especificidades de cada caso, né, então, essa avaliação, né, pelo serviço social, psicologia também, a gente consegue identificar as demandas necessárias desses encaminhamentos no pós. A questão, né, desse apoio psicológico no pós e a orientação também quanto ao planejamento reprodutivo, né, após abortamento. É uma orientação importante que precisa ser realizada. E algo que é importante a gente destacar é com relação às obrigações da instituição. Então, dentro do Código de Ética Médico, eles têm o direito da objeção de consciência. No entanto, isso é uma questão individual do profissional. A instituição em si, ela não pode alegar objeção de consciência. A instituição, ela precisa ofertar esse serviço, ela precisa garantir o acesso a esse serviço. Então, é importante essa organização, né, a questão da gestão, né, é importante que a instituição identifique o profissional, tenha disponível o profissional para realizar esse procedimento. Porque é um direito da mulher, né, está previsto em lei, e mesmo que o profissional médico, né, se recuse por valores pessoais, enfim, a instituição, ela não pode se recusar, então a instituição, ela precisa encontrar um profissional para estar realizando o procedimento. E nessas situações, então, de ocorrência de gravidez, a pessoa ela deve ser acolhida em qualquer serviço de saúde. Então, onde ela procurar pelo atendimento, ela deve ser acolhida, ela deve ser orientada e deve ser feito daí os devidos encaminhamentos, né? Então, sempre tendo cuidado, né, para evitar a peregrinação, para evitar deslocamento necessário, né, e a revitimização da pessoa. Então, né, o contato com os serviços, aqui a gente, né, acabou organizando no HU, né, o serviço social, que faria essa mediação com o serviço de origem, né, recebendo a demanda e articulando internamente aqui no hospital, até o momento do internamento, né, da paciente.
Diante de tudo isso, a gente entende, né, que ainda é uma construção e que estamos, né, aí ao longo do processo e ainda com vários desafios, né, então, desse período que a gente iniciou os atendimentos, que foi, né, no ano passado, ali, bem no início ali da pandemia, foi quando a gente começou né, quando a gente teve esse primeiro caso aqui. Então, o que a gente tem percebido? Que ainda existe muita falta de informação, né, então muitos serviços de saúde desconhecem esse direito da mulher, né, de interromper a gestação nos casos de violência sexual, e desconhecem os procedimentos para que ela tenha acesso a esse direito. Né? Então, muitas vezes a mulher ela é encaminhada para a delegacia, é encaminhada para o IML, né, e ela não tem essa informação de que é um direito dela também, né, interromper a gestação. As equipes, né, para realizar esse atendimento também é uma dificuldade, né, então, aqui mesmo no hospital, a gente, né, dispõe de um profissional médico que se dispõe a fazer o procedimento, então é algo que realmente é difícil, né, e acredito que nos demais serviços também tenham essa dificuldade. Né, tem toda uma questão, né, cultural aí presente, né, com relação a esse tema, né, do aborto, então é algo que ainda ainda precisamos discutir, né, e avançar mais nesse sentido. Essa falta né, de formação até na própria academia, né, então esse treinamento das equipes é algo que a gente percebe que ainda precisa melhorar, né, precisa avançar. E com relação também a integração das políticas setoriais, né, então saúde, assistência social, segurança pública, essas políticas ainda precisam dialogar mais, né, no sentido de organizar, né, melhor os fluxos, para que se tenha esse atendimento de forma integral de fato. Né? Eu acho que, de forma geral, é isso. Aqui tem algumas referências, né, alguns materiais que depois vocês podem também estar consultando melhor. E acredito que é isso. Me coloco, né, à disposição para alguns questionamentos. Bom, eu agradeço, Cris, pela tua exposição, né, tão clara, né, e tão calma, Cris, né, fala uma linguagem tão acessível. Obrigada, Cris. E aí, eu vou mudar um pouquinho o nosso protocolo, eu vou começar fazendo um comentário, né, só para estimular vocês a fazerem perguntas. Tem pergunta no chat. Já tem? Tem uma pergunta no chat. Como que faz para abrir o chat? Qual a idade gestacional máxima? A idade gestacional máxima é 20 semanas de gestação ou 22 se o feto não tiver ainda 500 gramas. Então, essa é o limite da idade gestacional. Após isso, né, os riscos já aumentam bastante, né? E já não é mais considerado daí aborto, né? Quando já se passa de 22 semanas ou, né, acima de 500 gramas, já não é mais considerado aborto. É importante também esclarecer em relação à idade gestacional, isso é o que coloca a norma do Ministério da Saúde, né, mas a gente sabe que alguns serviços, eles determinam uma idade gestacional menor, até por conta dos riscos, né, então tem alguns serviços que tem, né, colocado aí 16 a 18 semanas, né, então é importante, no nosso serviço a gente faz até 22, né, Cris, mas alguns serviços delimitam, né, uma data específica, né, por conta dos riscos, né, e por conta do próprio protocolo de cada serviço. E aí é uma questão que é importante, né, destacar, quanto menor a idade gestacional, né, menores são esses riscos. Então, por isso que dá importância da agilidade também, né, na questão desses encaminhamentos, né. Então, quando a mulher procura o serviço de saúde, quando ela identifica a gestação, geralmente ela já identifica ali próximo de 7, 8 semanas, que é quando começam, né, a aparecer os primeiros sinais, né, atraso menstrual, enfim.
Então, assim, quanto antes ela for orientada, encaminhada, tomar essa decisão, melhor, né? O procedimento é mais rápido, né? O período de internamento é mais rápido, e também a própria questão, né, emocional da mulher, né? Tá, então, assim, só para complementar o que a Cris trouxe, né? Eu acho que a gente, enquanto profissional de saúde, né, a gente tem a nossa responsabilidade frente a essa demanda, né? O que a gente observou no decorrer desses 2 anos que a gente tem atuado de forma mais direta, né, quando começa a ocorrer o procedimento, a gente observa, né, um aumento, né, de demanda, né? E aí a gente se pergunta, aonde estavam essas mulheres, né, que não estavam sendo atendidas aqui no nosso serviço, né? A gente tem atendido pelo menos a cada 20 dias um caso de interrupção de gravidez, e aí quando a gente começa a refletir sobre isso, né, a gente pensa que essas mulheres talvez estejam indo em serviços clandestinos, né? Porque, assim, a demanda existe, né, e o nosso objetivo hoje é falar sobre essa demanda, né, eu acho que o fato da gente começar a falar, a gente começar a mostrar, né, que a mulher tem direito, sim, né, a fazer essa interrupção em casos, né, nesse caso de violência sexual, eu acho que isso é fundamental, porque quando a gente começa a atender e a gente começa a organizar o nosso serviço, a gente vê o quanto de demanda tem, né? Então, acho que isso é um ponto importante para a gente pensar enquanto profissional de saúde, né? Qual que é a nossa responsabilidade frente a essa demanda, a gente não pode se eximir, né, a essa demanda, porque a demanda está aí, né? A Cris traz um ponto importante, que é essa questão da objeção de consciência, né? A objeção de consciência é quando o profissional, eu vou usar a palavra se nega, né, a fazer o procedimento que vai contra os valores, né, e a ética desse profissional. Então, o único código de ética que tem isso é o da medicina, né, mas a gente sabe que tem muitos profissionais que têm dificuldade, né, em atender essa demanda. Eu acho que esse é um ponto também importante para a gente pensar, né, porque se a gente foca só na questão do aborto, né, muitas vezes a gente tem essa dificuldade de atender essa demanda, mas quando a gente olha para a questão da violência, talvez fique, né, um pouco mais fácil da gente poder entender e compreender, né, a importância de acolher, né, essa mulher, a importância da gente conseguir prestar uma assistência de qualidade, né. Então, a objeção de consciência existe, né, mas, como a Cris bem falou, né, a instituição, ela não pode, né, declarar objeção de consciência e precisa manter esse direito da mulher. A gente, enquanto profissional da psicologia, nós temos essa responsabilidade, sim, né, principalmente quem está na área da saúde, não só dentro do hospital, né, o hospital é alta complexidade, é quando a mulher já chega para fazer o aborto, mas, né, esse processo, como a Cris falou, começa, né, lá na atenção primária, né, desde o acolhimento, a questão dos documentos, então a gente precisa, enquanto profissional da psicologia, do serviço social que trabalha, né, muito próximos, né, em frente a essa situação, saber das leis, saber das resoluções, saber das normas técnicas. Por quê? Porque muitas vezes a gente atende uma mulher aqui que ela passa por trocentos serviços e ninguém conhece, né? Ninguém sabe, né, dos direitos dessa mulher, o profissional de saúde. A gente teve situações que a mulher teve que fazer uma peregrinação por vários serviços de saúde, inclusive no serviço hospitalar, né, que ninguém sabia informar, né, o que fazer com essa demanda, o que fazer com essa mulher. Então, a gente precisa, sim, conhecer, né, as normas e a gente precisa começar a falar sobre essa demanda, né, para a gente poder prestar essa assistência aí de qualidade, porque, né, essa demanda é nossa, né, enquanto profissional de saúde. Então, acho que eram essas considerações que eu tinha, né, para fazer. E daí, se alguém tiver mais alguma pergunta, aqui também na sala, não sei se... Tem uma pergunta aqui no chat, gostaria de saber se é na UBS o princípio para a busca do serviço. Pode ser na UBS. Então, assim, qualquer serviço de saúde, ele deve acolher essa demanda, né? Então, ali na UBS, pode ser feita a avaliação médica, pode ser feita, né, a ultrassom para verificar, né, a idade gestacional, a questão, né, dessa escuta com relação à situação, ao fato que ocorreu, né, é importante que ela seja ouvida por um profissional, né, da saúde, né, pode ser o médico, pode ser o enfermeiro, pode ser o assistente social, pode ser o psicólogo,
né? Então, esse relato dela é importante, tudo isso pode se dar, sim, na atenção básica, né? Dependendo da organização ali do município, vai se encaminhar isso para um outro serviço. Aqui, por exemplo, em Cascavel, nós temos o CEDIP, que ele é referência para o atendimento das situações de violência sexual, né, tanto para a profilaxia, de segunda a sexta-feira, quanto para o acompanhamento ambulatorial. Então, eles têm uma equipe multiprofissional também organizada, então, geralmente, se nessa demanda surge na unidade de saúde, já é encaminhada para o CEDIP para esse acompanhamento. E aí o CEDIP encaminha essa demanda para o hospital, porque aí nesses serviços eles não têm o atendimento hospitalar. E o procedimento, né, da interrupção da gestação, o aborto, ele é necessário que seja feito no hospital, ele precisa dessa assistência hospitalar. Então, se encaminha, né, para o hospital. Então, até respondendo a segunda, né, como essa demanda chega até o hospital. Aqui o HU de Cascavel é referência para as regionais de saúde de Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão e Pato Branco. Então, a gente, né, pode estar atendendo toda essa região. E nas demais regiões tem os outros hospitais de referência ali que eu citei para vocês também. Então, assim, primeiro eu queria agradecer a disponibilidade da Cris por preparar essa aula, né? Acho que, assim, é uma aula muito, muito importante para a gente nesse momento. Toda vez que a gente fala da construção, né, de um protocolo, que a gente fala de fluxo de serviço, é um momento muito significativo. Então, assim, isso faz parte da qualidade do serviço, né? Ter conhecimento, essa interlocução ou essa conversa entre os diversos setores da sociedade para falar sobre esse assunto é um assunto muito delicado, né? É um assunto muito difícil para ser abordado, é um assunto muito difícil de ser trabalhado, é o início de um processo, né? E, assim, acho que isso tudo precisa ser muito bem coordenado, isso faz parte da assistência, da qualidade, da humanização, né? Essa coordenação toda, e que aqui, no caso, é a Cris quem está fazendo, né? Assim, em relação a harmonizar esses serviços, a organizar todo esse fluxo, isso é muito importante. Então, não é só o conhecimento, os serviços não estão estabelecidos, nem na saúde, nem na segurança, nem em lugar nenhum. E precisa ser, né, ser organizado esse fluxo cada vez com mais empenho. Então, precisa ter esse empenho. Então, eu começo agradecendo não só a aula da Cris, mas a importância dela na construção desse protocolo e do quanto isso é importante, não só para essa pessoa vitimizada, né, essa pessoa vítima de uma violência, mas, assim, para os serviços, né, para a sociedade, é necessário que se faça. Não é a gente querer ou não, eu não quero trabalhar com isso. Bom, a gente precisa dar conta dessa demanda. Se eu quero ou não quero, né, vai mostrar qual a qualidade que a gente vai lidar com essa demanda que surge, e quanta competência e conhecimento que a gente tem. Então, assim, eu queria só fazer uma pergunta, aproveitando, né, isso tudo. Então, você também tem pergunta? Então, eu queria que você falasse um pouquinho da diferença, né, você falou de alguns, do aborto legal, né, em algumas situações que o aborto é legalizado. No caso da violência sexual, no caso do anencéfalo e no caso do risco a essa mãe, né, a essa gestante. Então, assim, são protocolos distintos que a gente está falando, né, Cris? E, assim, eu acho que a questão, no caso da violência sexual, não há necessidade, né, nem mesmo do boletim de ocorrência, certo? Uhum. E nas outras situações, é necessário judicializar, é necessário... Qual o movimento? Na verdade, assim, nas situações em que existe risco, né, para a vida da mulher, é necessário que se tenha pelo menos 2 pareceres médicos, né, que avaliem a situação, né, e entendam que tem risco para a mulher. Então, não é necessário judicializar, né, tendo esses 2 pareceres, ela, né,
pode ser acessado esse direito. Com relação à anencefalia, então, se existe um diagnóstico de anencefalia, também, mediante pelo menos 2 laudos de ecografia, né, de ultrassom, então precisa também ter a avaliação desses 2 profissionais, né, confirmando esse diagnóstico de anencefalia, então ela também pode acessar o serviço. Nesses casos, existem os serviços, já os hospitais que são credenciados com relação à gestação de alto risco, então ela é encaminhada. Nos demais casos de malformação fetal, onde não está, né, de fato, o diagnóstico de anencefalia, esses casos têm sido judicializados. Então, é possível encaminhar a mulher para a Defensoria Pública, para que ela possa estar acessando, né, esse direito. Não, só ia pedir para vocês poderem exemplificar que, às vezes, assim, o fato do desconhecimento, né, da não informação do direito da mulher, a gente acaba violentando ainda mais, né, essa mulher, outras vezes expondo a situações extremamente difíceis. Então, as pessoas entenderem a delicadeza da situação, terem conhecimento e informação, né, sobre os direitos e as necessidades apresentadas, eu acho que fica interessante para as pessoas, se vocês puderem exemplificar, porque assim, nós tivemos casos bem difíceis, nossos casos foram todos diferentes, todos distintos. A gente não conseguiu nem achar assim, vamos fazer sempre desse jeito, né, Cris? São casos, cada caso é muito diferente um do outro, né? Todos de interrupção de gestação, pessoas vítimas da violência sexual, porém, cada situação muito, muito distinta uma da outra. Até agora a gente não conseguiu achar falar assim, nós vamos atender sempre desse mesmo jeitinho. Não deu certo achar um jeitinho, porque os casos são sempre, trazem muitas questões que a gente não consegue prever. Mas falar um pouquinho, acho que a gente tem um caso bem específico, e falar um pouco de quanto essas pessoas acabam sofrendo ainda mais, né, nessa situação. Deixa eu só complementar isso que a Sheila falou. Quando a Sheila fala dessa questão do conhecimento e da organização dos protocolos, isso é muito importante, porque só foi a partir, né, do protocolo, né, porque fazer o protocolo exige que a gente estude, que a gente conheça, né, e aí quando a gente começa a atender os casos reais, né, porque uma coisa é o que está lá no protocolo, né, está tudo certinho, se for isso, vai isso, faz isso, mas como a Sheila falou, quando chega o caso é completamente diferente, né, mas isso nos organiza, né, fazer o protocolo nos organizou a pensar, né, qual que seria a melhor forma de atender, embora a gente, né, tenha que fazer ajustes, né, conforme a demanda. A gente tem atendido casos, né, muito diferentes, né, o que a gente observa, a gente tem atendido casos muito diferentes, mas a gente sabe o que fazer, né, nessa situação, a gente tem clareza, né, o que fazer numa situação de violência. Chega uma mulher, né, essa demanda, como a Cris falou, né, chega para o serviço social já aciona a psicologia, a Cris já encaminha, né, todos os documentos que a atenção básica já preenche, isso já foi uma evolução, né, porque, assim, quando a gente faz o protocolo e a gente começa a falar sobre essa demanda, a gente começou a articular com os outros serviços, isso que a Cris falou, né, de ter essa articulação intersetorial, isso é necessário, né, não tem como não fazer isso. E aí, com o conhecimento, né, do protocolo, a gente já percebeu uma mudança muito grande em relação à saúde, né, em relação à assistência a essa mulher. Antes, a mulher chegava aqui, nos primeiros casos que a gente atendeu, né, sem a equipe saber o que fazer, né, e aí foi quando, né, eu mencionei lá no início, né, o quanto os profissionais não estavam preparados. A gente está fazendo isso agora, né, mas o quanto essa mulher foi violentada institucionalmente, por ninguém saber orientá-la. Então, a gente teve uma primeira situação de uma mulher que chega, né, aqui, e ela buscou o hospital, né, o hospital a encaminhou
para a delegacia, né, a Cris falou que não tem, né, lá pela lei, né, pela legislação não precisa ser encaminhado, mas o hospital encaminhou para a delegacia, né, para essa mulher fazer um boletim de ocorrência que não é necessário nesses casos, né. Depois, essa mulher saindo de lá, né, mandaram ela para o fórum, né, do fórum, né, mandaram para... A mulher foi até para a igreja, né, conversar com o padre, né, porque alguém do serviço de saúde falou que era importante também falar com o padre. Então, assim, e a gente pensando, né, na questão do tempo, que é tão importante, né, quanto mais cedo ela conseguir fazer essa interrupção, então a gente tem que ser ágil, né, em relação às informações, em relação a esse cuidado, em relação ao que precisa ser feito, né. Então, a gente teve essas situações, né, que a mulher chega violentada, e aí eu estou chamando de uma violência institucional, porque ninguém sabe o que fazer, né. Quando ela chega aqui no hospital, a gente também não faz nenhum tipo, às vezes os psicólogos ficam em dúvidas em relação se eu vou abordar em relação à violência, se eu vou falar com ela a respeito disso, se eu vou, né, o que é que eu vou fazer. Então, a nossa atuação ela é muito específica, geralmente a gente faz uma escuta, né, junto com o serviço social. A gente não precisa saber, né, o que aconteceu na violência, se ela quiser fazer esse relato espontâneo, ela pode fazer, mas isso já vem tudo, a mulher já descreve essa situação lá no termo, né, num dos primeiros termos, que é o relato, que ela conta lá a situação de violência, né. Então, a gente não precisa mais saber disso, não precisa ficar investigando, nós não somos investigadores, né, o nosso papel não é esse, é de acolhimento mesmo, de escutar, e aí a gente observa como que a mulher está para o procedimento em si, né, se a gente tiver que fazer alguma intervenção, vai ser uma intervenção relacionada, né, ao procedimento em si, como que essa mulher está, né, para fazer o procedimento, se ela tem alguma dúvida, mesmo depois que ela passa com a equipe, né, que o médico explica tudo certinho, o que vai ser feito. Então, a nossa intervenção é em cima do aqui e agora, do que ela está passando nesse momento, né. Uma coisa que é importante, fez o procedimento, né, a gente precisa pensar no segmento, né, então não acaba aqui, a gente precisa encaminhar, né, essa mulher, né, para os devidos acompanhamentos. Um dos encaminhamentos que a gente tem visto é essa questão do acompanhamento psicológico, né, muitas mulheres chegam muito mobilizadas, a gente teve situações de mulheres que já tinham passado por uma situação de violência, né, quando era criança, quando era adolescente, e aí o fato se repetiu, né, e aí, poder identificar essas demandas para o pós, né, é muito importante, né, a gente tem visto, às vezes os profissionais aqui do hospital nos perguntam assim, será que é menos traumático, né, essa mulher levar a gestação até o final, ou ela interromper, porque também é um ato traumático, e também, às vezes, fere valores da mulher, e aí eu acho que essa é uma questão que a gente precisa responder, né, nós da psicologia, né, a gente tem conversado com mulheres pós-aborto, poucas, né, mas a gente tem tentado conversar para a gente saber como que essa mulher está no pós-aborto, e as mulheres têm falado que se fosse, né, ter que comparar entre, né, ter essa gestação, ter esse filho fruto de um aborto e fazer, né, a interrupção, ela tem nos relatado, né, que está muito tranquila, que não se arrependeu, né, que a decisão tomada foi a mais acertada, né, então acho que esses são pontos importantes, né, para a gente pensar na nossa atuação. Uma outra coisa que é muito importante, parecer negativo da equipe, não finaliza o nosso trabalho, né, essa mulher precisa ser assistida, precisa ser acompanhada, né, chegou uma mulher lá, já com, por exemplo, uma gravidez já depois de 20, 22 semanas, né, o parecer foi negativo, então ela precisa ser, né, acompanhada, cuidada, porque ela vai ter esse filho, né, e vai precisar saber, né, que decisão tomar frente a essa situação que é muito delicada. Os principais sintomas que a gente tem observado dessas mulheres são sintomas, né, pós-trauma, né, as mulheres, quando elas querem relatar espontaneamente a situação de violência, né, a gente vê o quanto de ansiedade, né, emerge nesse momento, né, então as mulheres muito fragilizadas, né, tem mulheres que chegam um pouco mais tranquilas para fazer o procedimento, outras muito ansiosas, né, então isso vai depender muito, né, de como essa violência, né, repercute, quais são os recursos de enfrentamento que essa mulher tem, né, então nenhum caso é tranquilo, nenhum caso é igual, mas o fato de ter
o protocolo e a gente saber, né, qual que é o nosso papel frente a essa situação, eu acho que é algo que ajuda muito. E uma coisa muito importante, né, a gente pensar o que essa atuação nossa, enquanto profissional, repercute na gente também. Porque por mais que a gente tenha, né, que atender essa demanda, né, às vezes a gente se incomoda por atender. Então, aquilo lá que a Sheila falou, dependendo de como eu estou para atender essa demanda, isso pode interferir, né, na minha atuação, sim, né. Então, acho que é importante a gente pensar, né, como eu, profissional da psicologia, né, atuo frente a uma demanda dessa, né. Será que isso está trazendo alguma implicação em relação aos meus valores, à minha ética? Como que eu penso em relação, né, a essa questão aí do aborto, da interrupção? Eu acho que isso é um ponto fundamental para a gente prestar uma assistência de qualidade, sabendo sempre que a mulher tem esse direito, né, e que ela precisa ser bem cuidada nesse momento. É isso, Cris. Complementa aí, Cris. Eu acho que é bem isso. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta. Não, senão a gente vai ficar falando mais. Alguém tem alguma pergunta? Então, acho que, né, eu queria agradecer novamente a Cris, né, a Cris vai disponibilizar a aula, a gente não pediu, mas eu já estou falando para ela, para a gente, né, compartilhar com vocês. A gente agradece novamente a aula da Cris, obrigada, Cris, e agradecemos a participação de vocês, e até a próxima semana.